Mateus 24, a partir do versículo 31. Está tudo no chão? Então vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento em que vamos ler e aplicar a Tua palavra, te pedimos para que o Teu Santo Espírito age na nossa mente, transformando-nos a ser transformados, perdoando-nos os nossos pecados e nos ensinando o Teu caminho. A forma como devemos viver, a forma como devemos glorificar o Teu nome aqui nessa terra. Abençoa cada um de nós e que possamos sair daqui transformados, te amando mais perto de Ti, Deus, e Te glorificando mais. No nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada, o pastor Lucas não conseguiu terminar o texto, né? Faltou o versículo 31. E hoje então a gente vai do 31 até o 35. Vamos ler do 29, né? Porque aí está no contexto daquilo que o pastor Lucas pregou semana passada. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua mudará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, sabem que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Semana passada o pastor Lucas falou nos versículos 29 e 30 que com a volta de Cristo o universo inteiro será afetado, né? Como diz aí o texto, o sol escurecerá, a lua mudará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes serão abalados, né? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. A volta de Jesus não vai ser como na primeira vinda, onde ele nasceu em Belém, foi colocado na manjedoura, né? Ninguém sabia, os anjos apareceram para os pastores iam lá. Ninguém sabia que Jesus tinha vindo. Mas na segunda vinda, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber, inclusive o universo vai se prostrar diante da segunda vinda de Jesus. E ele termina no versículo 31, nesse parágrafo, falando o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Na volta de Jesus, vai estar acontecendo uma guerra nesse mundo. E o que vai acontecer quando Jesus voltar é que os anjos irão trazer todos os escolhidos de Deus para perto de Jesus. Eles serão libertos de tudo que estiver acontecendo com eles, contra eles nesse momento da guerra final. E vão ser levados a salvos até Jesus. Então vai acontecer a grande vitória de Jesus no final da tribulação. E aí no versículo 32, ainda no versículo 31, a gente fica imaginando coisa que a gente já tem falado aqui no capítulo 24. Esse período da tribulação, da grande tribulação, nós que estamos em Cristo hoje não passaremos. Mas aqueles que passarem, vai ser tenebroso esse período. Vai ser tão tenebroso que lá em Apocalipse fala que os homens pedirão para morrer e não morrerão. Estarão sofrendo tanto, mas a morte vai ser retirada durante um tempo. E a gente pode até imaginar várias situações acontecendo, né?
Tem até um quadrinho da Turma da Mônica que cai o avião, não morre ninguém. O navio naufraga, não morre ninguém. Um monte de acidente de trânsito, não morre ninguém. E aí aparece a morte de férias na praia, tomando um suco. Não sei como que vai ser, acho que não vai ser assim, desse jeito. Mas vai ser tão tenebroso que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Mas aqueles que estiverem em Cristo durante aquele período, que se converterem durante o período da tribulação, que não morrerem durante o período da tribulação, serão salvos. E isso é uma promessa, uma esperança para aqueles que vão passar por esse período. Porque imagina esses 2 últimos anos da história da igreja, onde a igreja foi perseguida, continua sendo, em alguns lugares do mundo, muita gente sendo morta por causa de Cristo, de formas terríveis, sendo torturadas, que coisas que a gente não consegue nem imaginar, mas no período da tribulação vai ser pior. E aqueles irmãos que estiverem lá naquele período, que vão se converter depois que a tribulação começar, eles vão precisar de esperança. E Jesus dá essa esperança aqui. Porque quando Jesus voltar, vai ser tocada a trombeta, dando ordem aos anjos para recolherem os salvos, aqueles que são seus de todos os 4 cantos dos céus. Amém? E a igreja que vai estar com Cristo vai voltar junto com Cristo e vai presenciar tudo isso acontecendo. Agora no versículos 32 e 34, Jesus fala sobre a parábola da figueira. Ele fala assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Então lá na Palestina, o Oriente Médio, todo mundo sabe que quando a figueira começa a brotar, as folhas saírem, que é aquele galho fininho, todo mundo olha para aquilo e fala: o verão está próximo. É coisa comum, até criança sabe disso. E aí ele fala: assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas. Todas essas coisas o quê? Tudo que ele está falando aqui nesse capítulo. Principalmente a partir do versículo 15. Mas e aí? A gente não vai estar aqui para ver esses sinais. A gente não vai estar aqui vendo essas coisas. Mas quem estiver vai poder comprovar que tudo aquilo que Jesus falou estará acontecendo. Então eles conseguirão ver esses sinais acontecendo e olhando para as Escrituras: o que está acontecendo agora é isso aqui. A gente tem hoje existem muitas pessoas tentando desvendar quando que vai ser a segunda vinda de Cristo, quando vai ser o arrebatamento, quando que vai acontecer todas essas coisas. Os sinais do arrebatamento não existem. A gente já falou sobre isso em alguns outros momentos. O arrebatamento vai acontecer do nada, ninguém vai estar esperando. Mas a segunda vinda, esse período da grande tribulação, quando estiver acontecendo, vai ser fácil de identificar. Mas o que não vai ser fácil de identificar é o arrebatamento. O que vocês acham que vai acontecer durante a grande tribulação? É só ler lá em Apocalipse, a partir do capítulo 4. Muita coisa vai acontecer. O Apocalipse também foi escrito para aqueles que vão passar pela grande tribulação, para que eles entendam que tudo aquilo que eles estão passando faz parte do plano de Deus. Hoje, com a internet, com
podcast, YouTube, livros adoidados que tem por aí, as pessoas poderão acessar tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi estudado sobre aquele período. E vão poder entender o que está acontecendo e se preparar para aquilo. Mas nem todos vão querer. E mesmo sendo comprovado pelas Escrituras, muitos vão negar a Cristo. Muitos vão continuar negando que as Escrituras são falsas. São a verdade, quer dizer. Eles vão continuar negando que as Escrituras são verdadeiras. E aí, a gente olha para o versículo 34. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração é essa? Essa é uma pergunta que tem atormentado os teólogos durante 2000 anos. Porque existem várias respostas que já foram dadas para isso. Alguns dizem que essa geração que Jesus está se falando é a geração da época de Jesus. E eles falam isso com respeito à destruição do templo. Porque o templo foi destruído cerca de 40 anos depois do que Jesus disse aqui. Então e ele fala sobre a destruição do templo no começo do capítulo. Outros vão falar que essa geração diz respeito aos judeus. Porque a palavra traduzida por geração aqui pode se referir também a povo, etnia. Então, os judeus não passarão até que essas coisas se cumpram. Eles não vão sumir até que todas essas coisas se cumpram. E outra que é aquilo que eu creio, é que esse período da grande tribulação vai ser menor do que o período de uma geração. Então, a gente sabe que o período da grande tribulação é de 7 anos. Então, é menor que o tempo de uma geração. E o próprio Jesus já falou aqui no capítulo 24 que esse período ele vai ser diminuído. O tempo desse período vai ser diminuído. Porque imagina só, lá em Apocalipse fala que Deus está guardando o cálice da sua ira para esse período. Desde quando? Desde o Jardim do Éden. Está sendo acumulado o cálice da ira de Deus. Você acha que 7 anos é suficiente para derramar todo o cálice da ira de Deus? Mas Ele, na sua graça, na sua misericórdia, vai diminuir esse tempo por amor aos eleitos. Aqueles que vão passar pela tribulação serão salvos, para que eles não sofram tanto. E o versículo 35: passará o quê? O céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se você tiver aí com um lápis ou uma caneta, do lado do não aí, coloca jamais passarão. De modo nenhum passarão. Nem que a vaca tussa passarão. Não tem como. É isso que ele está falando. Esse não aí, ele é bem enfático. É como se ele estivesse falando: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu quero focar um pouquinho com vocês nesse versículo. Porque esse versículo contém promessas valiosíssimas para a gente. Porque quantas promessas a gente espera hoje que foram ditas por Jesus? Em quantas coisas nós apoiamos pela fé, porque foi Jesus que disse? Você consegue pensar aí, rapidinho, algumas coisas? Pode falar, quem lembra? A volta dele. A volta dele. O que
que mais? A vinda do Espírito Santo. O que mais? Que ele venceu o mundo, por isso devemos ter bom ânimo, e nós venceremos o mundo também. Que ele voltará. O que mais? Tem um monte de coisa. Vai pensar, você não conhece a Bíblia, não? Vai voltar para buscar a igreja, para levar para o céu com ele. Vai ter apostasia também. Vai ter apostasia também. Não, mas coisas boas. Lembrar das promessas. Aquela oração que ele fez com nós. As promessas. Pastor, aquela oração que ele fez com nós. Oi? Aquela oração que ele fez com nós. Fala. É João 17. Não ore somente por eles, mas também por aqueles que vão se converter. Para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. 17, 20, né? Isso. Tá vendo? Tá vendo? O senhor lembra? O que mais? Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Vamos, gente, tem mais promessas, não? Aquele que vencer, daqui é a coroa da vida. Isso. A promessa das igrejas do Apocalipse. Aquele que morrer não morre, não passa da morte para a vida, é uma promessa. É uma promessa também. Tem uma que é excepcional. Todas são excepcionais, né? Vindo da boca de Jesus, está consumado. Jesus fez tudo o que tinha que fazer para a nossa salvação. O que mais? Exatamente. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Estou preparando, vou preparar um lugar. Vamos nos encontrar com Jesus. Oi? Vamos nos encontrar com Jesus. Que nós vamos nos encontrar com Jesus novamente. É muita coisa, né? Nosso corpo vai ser glorificado. Sim, 1 Coríntios 15. Passará céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha que coisa maravilhosa é poder ver e compreender e certificar de que tudo aquilo que Jesus se cumpriu, prometeu, vai se cumprir, porque a palavra dele não volta atrás. Se ele falou, está falado. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E não existe nada, nem ninguém, que possa fazer com que Deus fale com as suas promessas. Não existe tempo, filosofia, não existe pessoa, general, capitão, rei, imperador, que possa frustrar os planos de Deus e as promessas de Deus. Aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará nas minhas mãos. Quantas maravilhosas promessas nós temos dadas pelo Senhor, e nenhuma delas vai falhar. Aquilo que o Senhor Jesus disse, aquilo que o Senhor Jesus prometeu, vai se cumprir. Por quê? Ele mesmo é a própria palavra.
Os céus e a terra, o universo. E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como que alguma coisa que Jesus disse pode ser frustrada? Não tem. Não tem como. Por isso esse texto de Mateus 24 e 25, que a gente vai começar daqui a alguns domingos, é tão forte. Porque o capítulo 24 e 25 ele, fala de um momento da história muito pesado, muito triste. Vai ser bom no final, porque Jesus vai voltar. Mas para chegar até lá, Jesus faz várias advertências sobre aqueles que vão passar por esse período. A gente viu 2 domingos atrás. Ele fala: aquele que estiver no campo, não volta para casa. Aquele que estiver no telhado, não desce para pegar capa. Né? Quem tiver grávida, coitado. Quem tiver bebê pequeno, coitado. Porque vai ter que ficar fugindo, vai ter que sair. Da onde tiver, vai ter que correr. Vai ser um período difícil. Mas a gente tem as promessas de Deus, as promessas de Jesus que passam nos céus e a terra. Mas as palavras dele jamais passarão. Pastor, Hebreus 10, 23 fala daquele que prometeu é fiel e que deve cumprir todas as coisas. Exatamente. E nós, como igreja, hoje temos desfrutado de muitas dessas promessas de Deus. Como algumas que a gente falou agora, a vinda do Espírito Santo. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Não é? Não sei que você não seja cristão. Nós somos templo do Espírito Santo. O que mais? O que é aquilo que Jesus prometeu já se cumpriu e continua se cumprindo nas nossas vidas hoje? Suas misericórdias. Suas misericórdias se renovam cada manhã. O pecado não nos domina mais. Salvação. A nossa salvação, nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. A vida eterna já nos foi garantida e já iniciamos. Onde era pecado, agora é graça. Onde Abundou o pecado. o pecado superabundou a graça. O que mais? Porque Deus mudou, você fala? Porque Ele mudou. Não, as promessas que já se cumpriram estão se cumprindo aqui na igreja. Já iniciamos a vida eterna? Não. Se a gente é salvo, já começou. Nós já estamos desfrutando de algumas coisas da vida eterna que a gente vai desfrutar plenamente depois da morte ou do arrebatamento. Estamos assentados nas regiões celestiais. Você falou também que vai concretizar. Desde o primeiro momento que a pessoa se converteu, ela já está disputando, né? Já estamos desfrutando de várias coisas. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos da família de Deus. Antes nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Os nossos pecados foram perdoados. Olha que maravilha. Nós temos hoje um advogado junto ao Pai. E toda vez que a gente peca, o que a gente precisa fazer? Confessar os nossos pecados. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. São promessas que estão se cumprindo na nossa vida, que se cumpriram. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Olha quantas coisas que nós já desfrutamos, coisas que já
vivemos. E se essas coisas já são boas, não são boas as coisas? O que dirá daquelas que ainda vão se cumprir? Por isso que é importante estudar também a respeito do fim dos tempos, a respeito das coisas que hão de acontecer, porque fala a respeito da nossa esperança. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se a esperança que temos fosse apenas dessa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas falando também como Paulo, olhando para o alvo, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança está lá na frente. Não é o aqui e agora. O aqui e agora nos leva lá para Cristo. Por isso vale a pena passar por todas as coisas que a gente passa aqui na terra, por todos os sofrimentos que a gente passa por causa de Cristo, por todas as coisas que a gente abre mão por causa de Cristo. Porque a nossa esperança não está aqui, mas está lá. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa é a nossa esperança em Cristo, de que as promessas deles se cumprem e ainda vão se cumprir na nossa vida e na vida daqueles que estiverem passando por esse período, porque eles também precisaram de esperança naquele período. E nós, como filhos de Deus, ansiamos por esse tempo, ansiamos por esse momento em que veremos todas essas promessas se cumprindo em nós, na igreja, no povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Nós vamos nos encontrar com os irmãos do passado, do futuro, e todos nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Amém? Amém. Chama o grupo de louvor aqui de novo, para a gente cantar e encerrar o nosso culto.
Aleluia.